Mais uma vez, estamos aqui para debater questões sobre o Tribunal do Júri. Vou utilizar esse canal com dois propósitos básicos. Primeiro, tirar algumas dúvidas daqueles que estão assistindo o curso Tribunal do Júri, Estratégias e Técnicas Defensivas, da investigação ao plenário do júri. Muitos que estão ouvindo, muitos alunos, alunas, estão me mandando questões práticas interessantíssimas. E dessas questões práticas eu venho respondendo através de mensagens, e-mails, WhatsApp, todas as formas de comunicação. Mas pensei melhor em tornar mais pública algumas questões, até porque são questões interessantíssimas do dia a dia, do advogado e da advogada criminalista, que atuam perante o Tribunal do Júri. Por isso, vou inaugurar esse canal aqui pelo YouTube, para que todos possam ter um pouco dessa troca de experiência entre nós, entre eu, que estou aqui como professor, mas também como militante diário da defesa no Tribunal do Júri, como defensor público, que atuo na área criminal e no Tribunal do Júri há mais de 20 anos, como advogado e defensor público, e aqueles que estão lá assistindo todas as aulas desse conteúdo prático que eu venho tentando passar para todos e todas. Muito bem, esse é o primeiro propósito desse canal. O segundo propósito, é claro, debatermos questões práticas teóricas sobre o Tribunal do Júri. Em alguns momentos, vou convidar pessoas que atuam perante o Tribunal do Júri para que tenhamos aqui um debate, um diálogo, ou talvez algumas palestras aqui nesse canal. O objetivo do canal é que tenhamos muitas informações sobre o Tribunal do Júri, especialmente as questões levadas ao exercício de defesa. Muito bem. O curso Tribunal do Júri, Estratégias e Técnicas Defensivas, ele tem um propósito, para que tentemos ampliar a efetividade do contraditório, para que na prática acusação e defesa tenham lá um grau de igualdade, técnica e estratégia. Esse é o grande objetivo do Tribunal do Júri, do curso do Tribunal do Júri. Mas esse curso ele advém de análises por 2 décadas de atuação minha, de colegas, defensores públicos, defensoras públicas e de advogados criminalistas que atuam perante o Tribunal do Júri. E essas análises, essas reflexões, elas ocorrem pelos acertos defensivos e também pelos equívocos. O nosso objetivo, o objetivo do curso, é que observemos algumas questões práticas para que não tenhamos as suas repetições equivocadas. Esse é o grande objetivo e está sendo muito bem aceito por todos aqueles que estão assistindo às aulas. São 8 horas de aulas gravadas, práticas, em que eu tento passar, desde a investigação ao plenário do júri, um pouco da minha experiência, um pouco de uma análise crítica, estratégica e técnica. Tá bem? Daqui, portanto, retiraremos várias dúvidas interessantes, dúvidas essas que são minhas também. Todo mundo que atua no Tribunal do Júri sabe que ali é uma grande fábrica de nulidades e também de dúvidas. Portanto, nosso objetivo aqui é um debate franco, é um debate que ninguém tem razão de nada, cada um tem o seu estilo, cada um atua de uma forma, mas algumas questõezinhas práticas, técnicas, não podemos repetir. Tá certo? Convido a todos a participar desse debate, a se inscrever aqui no canal e me mandem informações, me mandem críticas, me mandem sugestões sobre a atuação defensiva no Tribunal do Júri, para que nós consigamos ampliar ainda mais toda essa atividade defensiva. Uma atividade cara para muitos, uma atividade necessária para um Estado democrático de direito. Mas para que efetivemos esta atividade defensiva, temos que pensar sempre que o contraditório deve ser efetivo. E a efetividade do contraditório é, para além de uma acusação forte, uma defesa também forte, uma defesa estratégica. O curso tem um conteúdo de 8 horas, um pouco mais de 8 horas, dividido em 12 aulas. Então, o que eu tento fazer no curso? Divido
todas as questões que a defesa deve atuar, seja na primeira aula, com a questão da ética profissional, o objetivo defensivo, qual é realmente a proposta do exercício de defesa perante o tribunal do júri. Dali eu crio algumas metodologias, alguma necessidade de análise interdisciplinar. Na segunda aula, estudamos a atividade, é uma aula grande, é uma aula densa, que nós estudamos a atividade da defesa técnica na investigação criminal. Como devemos não ser passivos à investigação criminal, e eu tenho como lema, um estudo, como tese já em alguns escritos teóricos, que a defesa deve se defender provando. Portanto, a defesa tem que ser ativa também na investigação. Na terceira aula, a análise da viabilidade de impugnação quanto ao recebimento da denúncia e toda a estratégia defensiva em relação à resposta e as postulações probatórias para a primeira fase. Por que eu dou essa ênfase à primeira fase? Porque nós temos que ter na cabeça que a defesa técnica no tribunal do júri tem que se colocar efetivamente no local, no lugar ou no momento processual. Nós temos uma proposta quanto à primeira fase, nós temos uma outra proposta, uma objetividade defensiva no que diz respeito à segunda fase. Também nós temos uma proposta, uma objetividade no que diz respeito à investigação. Então, na terceira aula, nós utilizamos toda essa discussão estratégica em relação à postulação probatória para a primeira fase. Dali advém uma necessidade de análise probatória, outra aula quanto ao reconhecimento de pessoas e coisas, como nós tentamos controlar esse ato, que é extremamente relevante para toda a dinâmica processual penal, especialmente no tribunal do júri. Uma outra aula em relação à inquirição de testemunhas para a primeira fase. Também depois vamos debater alegações finais, o que a defesa deve ou não. Hoje mesmo houve uma pergunta de um aluno em relação a isso, que vou depois passar para todas, em relação às alegações finais. Depois a questão de impugnação ou não da decisão de pronúncia. E seguimos para a segunda fase. Toda a preparação do estudo do processo, a análise dos jurados, a análise de como podemos ou não sustentar, qual é a preparação da defesa em relação à sustentação em plenário, retirar a questão daquele orador nato, o mito do orador nato, isso não existe, nós temos que estudar, a partir desses estudos nós vamos criar a possibilidade de uma boa linguagem, de uma boa sustentação, temos que analisar, isso vai estar todo dividido em todas as aulas, temos que analisar as técnicas de sustentação defensiva, e a última aula reputo talvez uma das mais importantes, que é a identificação de alguns erros capitais que a defesa comete em plenário do júri. E esses erros a gente não pode repetir. Realmente a gente não pode repetir. Porque se houver a repetição desses erros em plenário, eu digo sem medo de errar, quem vai estar realmente prejudicado é aquela pessoa que estamos defendendo. Portanto, a metodologia desse curso é justamente essa, é criarmos técnicas, criarmos estratégias defensivas. Já aviso, a minha proposta é uma proposta séria, não é uma proposta meramente retórica, não é a proposta para tentar me autopromover, não é. No curso inteiro eu nunca utilizo a primeira pessoa. Eu fiz, eu aconteci, nisso não existe para mim. Aqui há uma seriedade metodológica, seja na questão teórica, seja na questão prática. Também não cria aqui fórmulas mágicas, como absolver, como fazer, como acontecer, isso não existe. Cada caso é um caso. Sabemos que há casos que a defesa fica extremamente prejudicada em relação aos fatos. O acusado ou a acusada será condenado, ou já foram condenados. Mas existem questões que talvez a influência defensiva, talvez não, realmente, a influência defensiva faz real diferença na formação da decisão. É aqui
que eu quero trazer a atenção para vocês. É aqui em que nós estamos trabalhando numa efetivação da defesa técnica, pensando em alguns pontos que se mostram realmente interessantes e outros pontos que nós não podemos utilizar no dia a dia da prática forense. Tá certo? Convido a todos e todas a participarem desse diálogo, a participarem dessa discussão, a participar desse franco debate com questões práticas. Também podemos levantar questões teóricas sobre o Tribunal do Júri. E esse canal será um canal, espero eu, extremamente valioso para o exercício da defesa técnica. Por isso, até o nome, Defesa no Tribunal do Júri. Então, convido a todos e todas a participarem, a se inscreverem, a me mandarem dúvidas, questões, sugestões, críticas em relação ao curso Tribunal do Júri, Estratégias e Técnicas Defensivas. Vou deixar o link do curso para quem se interessar, mas já falo, www.defesanojuri.com. Ali receberão todas as informações quanto ao curso, quanto a materiais complementares. Eu espero que isso seja um primeiro contato que nós tenhamos e que esse contato seja realmente amplo para todos aqueles e todas que exercem a defesa técnica perante o Tribunal do Júri. Vejo todos, em outros momentos, um debate em relação às dúvidas, às discussões. Vou abrir cada momento uma chamada quando receber uma questão interessante, uma dúvida que possa ser não só daquela pessoa que me passou, como minha, como todos de vocês que atuam na defesa criminal. Vamos lá?